Olá, seja bem-vindo à primeira aula do workshop Desbloqueie Sua Saúde para a Vida. Esta é uma aula já resumo da aula que nós tivemos online e todas as aulas serão compartilhadas aí no YouTube, onde você está assistindo, para que você possa então aprender, pelo menos com um resumo, um pouco do que se trata o Desbloqueie Sua Saúde. Nesta primeira aula, vamos frisar alguns tópicos importantes que eu falei, do que venho aprendendo sobre a nossa saúde, sobre a vida, né? E como levar então a plenitude da vida para o nosso dia a dia, né? Então, a primeira coisa que nós vemos percebendo, né, com todos esses estudos, né, é um estudo peculiar de Rupert Sheldrake, que fala realmente da origem das nossas crenças, né? E o quanto, né, realmente essas crenças elas moldam o nosso ser, as nossas atitudes, os nossos hábitos, né? Aquilo que nós acreditamos se torna um hábito, né? Por isso que se fala-se que você é o que você acredita, né? Os seus pensamentos tornam-se realidades. Por quê? Porque aquilo que nós acreditamos e sentimos tornam-se hábitos, né? Se você acredita que realmente tomar banho de chuva faz mal e você pode pegar um resfriado, você às vezes está perdendo de tomar um banho de chuva, né? Eu tinha uma cliente que ela tinha medo de pisar no chão, e isso desde criança, né? E ela foi contando para mim que isso era recorrente na vida dela, o pisar no chão, e ela tinha medo de sujeira porque toda vez que ela se sujava, a mãe dela agia com uma energia, agia com força para pedir para ela limpar, ela não podia dormir com os pés sujos, não podia viver sem chinelo, né? Então isso promoveu nessa pessoa diversas sinas ou pensamentos e hábitos com relação a colocar o pé no chão. O interessante é que eu vim conhecer essa cliente anos depois dos seus 50 anos, na verdade, já com uma doença crônica de mais de 20 e poucos anos, né, que é a esclerodermia. Dermia vem da pele, a derme, né? E o que isso tinha a ver então com tanta sujeira, aquela sensação de que estou suja, de que eu não posso encostar nas pessoas, nas coisas, né? Então o que eu quero contar para você é que a forma que você acredita, pensa e sente modula seus hábitos, né? Então isso gera um impacto na sua vida. Toda vez que então uma crença ela é ativada em nós de maneira inesperada, por exemplo, se você tem uma expectativa de que o seu domingo vai ser assim, que vai ter um churrasco e à tarde você vai poder ir para casa, dormir, mas de repente você vai ir para o churrasco e fura o pneu do seu carro. Você tinha uma expectativa, tinha uma crença daquele domingo, sobre aquele dia, mas isso é quebrado de maneira inesperada. Então, se você não souber se mobilizar ou se adaptar, provavelmente você receberá um impacto. E na verdade, isso acontece instantaneamente quando a pessoa descobre que o pneu está furado. Como ela reagiu ali? Se ela tem a crença de que o pneu não deveria realmente estar furado, que eu tenho um carro e ele não deveria estar acontecendo isso, provavelmente essa pessoa vai sentir muito mais do que uma pessoa que entende que faz parte furar o pneu e que peraí, vamos trocar, nós vamos chegar atrasado no churrasco e vamos seguir o nosso domingo. A pessoa ela pode emburrar nessa hora ou criar isso como uma força e ser feliz o resto do domingo. Entenda que então os seus pensamentos e crenças estão modulando quem você é, né? E isso é estudado também na programação neurolinguística, e é dali que surgem ali diversos estudos mais modernos, né? Mas Freud também já falava um pouco disso, né? Entendendo a psicanálise, entendendo os padrões então das pessoas, as fases da vida, o que a pessoa ela adquire numa fase oral, anal, né? Essas fases que ele estudou. E lógico, a gente foi então adaptando a nossa vida, né? A gente tem as crenças de infância, as crenças devido a acontecimentos que estão enraizados no campo morfogenético, como Rupert
vinha falando, né? Os campos mórficos, eles também trazem uma informação familiar, então as crenças familiares, culturais, as crenças de um país, né, de uma raça, né? Os índios pensam coisas diferentes sobre os micro-organismos do que você. Eu acredito que os animais da natureza também têm uma outra crendice sobre os micro-organismos. Não é à toa que eles tomam água em lugares que a gente não tomaria. Nós temos que ter uma água limpa, transparente, né? Mas dentro de uma necessidade, como acontece em alguns estados do nosso país, as pessoas sim tomam água porque elas precisam de água, não se importando com a cor da água, com a qualidade da água. É uma necessidade de sobrevivência. Então algumas respostas nossas, elas surgem na necessidade da sobrevivência, né? E as crenças, elas geralmente mudam quando nós somos impactados e isso cria uma emoção muito grande. Então aí sim, para sobreviver é comum que você sim mude suas crenças. Então o que eu quero dizer é que as crenças modulam hábitos, comportamentos, mas que é no inesperado que a gente pode sim sofrer por acreditar nisso, ter as consequências dos medos e consequentemente as respostas orgânicas, e sim gerar respostas orgânicas que chamaremos de doenças. E é nesse momento que também surge a oportunidade de nós termos uma crença, sermos impactados por um estresse e olharmos um outro lado, criarmos então uma resposta nova para sobreviver. Né? Então, o que vem acontecendo no mundo faz a gente pensar sobre isso. Como eu estou lidando com os micro-organismos? Daqui em diante eu vou querer cada vez mais usar o meu álcool gel, desinfetar a casa, eu vou querer fazer tudo isso, ou será que dá para mim olhar para esses bichinhos de outro modo? Então, o que aconteceu com o mundo, ele mostra bem o quanto nossas crenças, elas estão incoerentes com algumas coisas do que vemos no corpo. Esse impacto que a China gerou em alguns países imediatamente, pegou pessoas desprevenidas e que acreditavam que poderiam morrer sendo contaminadas e sofreram, se identificaram com a dor da morte de outras pessoas e isso gerou um impacto celular nas pessoas. E tudo isso eu vou estar falando então no decorrer deste workshop, decorrer dessas aulas seguintes, sobre o impacto em si então psicoemocional que temos, né? E isso vem sendo estudado em diversas linhas, como a psiconeuroimunologia e diversas outras áreas que vêm mostrando o impacto do seu medo no seu corpo. Né? E nós entendemos que o medo ele está aí devido a uma memória, uma programação que você tem sobre isso. Tem gente que tem medo de ter dinheiro, tem gente que tem medo de ter um relacionamento, tem gente que tem medo de crescer na vida, tem medo de morar sozinho. Entenda que não estou aqui julgando os nossos medos, eu mesmo devo possuir muitos deles, mas é com carinho e amorosidade que eu olho para os meus medos e tento olhar algumas coisas que eu gostaria que você anotasse agora, né? Isso faz parte da nossa aula. Então, anote aí o que você acredita que causa as suas doenças, o que você acredita que é a doença. Então, anote para mim aí, se você quiser, dá uma pausa no vídeo agora e anote. Para continuar, nós vamos fazer outra pergunta. Então, quando você adoece, você tem um problema de saúde, vamos colocar aqui entre aspas um problema, né, que a gente vai falar sobre isso ao longo das próximas aulas, mas o que você acredita? Quais são suas crenças sobre a solução para a sua disfunção ou problema de saúde, né? Então anote aí como você melhoraria uma dor no joelho, né? Ou pegue logo as doenças que talvez você possa estar tendo, né? Os sintomas crônicos. Eu gosto muito de usar os sintomas porque sintomas eles existem. Doença é uma visão sobre o sintoma, entende? Eu posso ter uma visão que esse sintoma é uma doença. Mas o sintoma, de fato real, ele é uma reação e ele causa sim um sintoma
ou um sinal, que aí sim dá para nós analisarmos e vermos no corpo que são os sinais e sintomas, ok? Então anote aí a solução para isso, porque o que você acredita que vai curar você ou vai fazer você estar numa outra é muito importante. Eu faço isso sempre com meus clientes, eu sempre vejo aquilo que eles acreditam que serão a solução. Tem um paciente que eu faço osteopatia, por exemplo, visceral, mas ele acredita que tem que ter aquele estralinho no pescoço. Então, infelizmente, ou para a felicidade do meu cliente, sim, eu vou lá e estalo. Mas faço a manipulação vertebral, né? Mas às vezes não precisa, né? Só que a pessoa não acredita nisso, que não precisa, né? Mas ela precisa sentir isso, ela precisa muitas vezes, tem clientes que eu falo, não, nós não vamos manipular a cervical para você sentir que pode dar um resultado também. Aí depois que ela vê que dá resultado, ela começa a acreditar em algo novo. Por isso eu estou aqui nesse workshop para fazer você poder perceber ao longo desses dias, né, que sim é possível observar. E se você conseguir observar e vivenciar isso, não só no intelecto, mas no sentir, no nosso emocional, você pode estar desbloqueando a sua saúde. Então sinta ao longo dessas aulas, pense e sinta e desbloqueie a sua saúde observando o novo, né? Então, a terceira pergunta que eu quero que você anote aí é como você vê a sua vida depois da solução, né? E se eu não obtesse a solução, como eu vejo a minha vida? Então, se não me engano, Tony Robbins, ele fala que para a gente enfrentar um medo, a gente tem que olhar para ele. E quando a gente olha para o medo e faz uma pergunta, né? O que aconteceria se eu continuasse com o medo? A gente tem uma resposta interna, porque se a gente continuar com medo, eu vou continuar sofrendo determinadas questões. Então, ao buscar essa resposta, eu sim enxergo este algo novo. Como eu me vejo então se eu encontrar a solução? E muitas pessoas precisam ver isso. Só que ao verem isso, muitas pessoas que estão doentes, principalmente doenças crônicas, elas enxergam que a vida delas, se elas sararem, elas têm que voltar para o trabalho, elas têm que voltar a cozinhar, passar roupa, e isso vai gerar estresse nelas. Por isso existem doenças muletas. Existem doenças que fazem parte da pessoa, elas incorporam o ser como uma doença também. Elas são a doença, elas precisam delas. E muitos clientes meus vão embora do meu consultório e não voltam mais porque eles vão conseguir enxergar soluções. Mas nem sempre eles podem ter a solução neste momento da vida. E aí eles voltam numa sequência ou às vezes permanecem buscando a solução naquele jeitão que ele tinha antes, né? Então é importante a gente vislumbrar aí a nossa vida pós-doença também, o pós-reação. Nós vamos falar desses conceitos em próximas aulas, tá? Então é importante que você, nessa parte agora, anote para mim afirmações que você fala sobre doenças, né? Sobre não só doenças, mas reações, sinais e sintomas. Por exemplo, para que eu possa dormir bem, o que eu faço? Coloque afirmações. O que você acredita que aconteça quando você tem uma insônia? Será que é só porque você comeu mal? Será que é porque você comeu gordura só? Será que não pode ser outra coisa? Será que não pode ser o estresse que você teve no dia? Será que não pode ser por você ter visitado determinado local e o teu corpo ter sentido algo, você ter se emocionado e nem percebeu? Então, eu quero dizer que as suas afirmações sobre alimentação, sobre atividade física, sobre o dormir, o sono, sobre as práticas intelectuais, estudos, né? As suas afirmações, isso vale para dinheiro, relacionamentos, o que eu acredito sobre os problemas psíquicos, né? Então, o que você acredita está moldando a sua realidade e você provavelmente vive isso intensamente.
Só que quando você é impactado e isso se não cria coerência em você, ou seja, se você acredita nisso, mas você não enxergou que foi daquele jeito que você acredita, você é pego de surpresa. E quando o teu corpo é impactado por situações de risco de morte, de invasão de território, isso gera ainda mais respostas no nosso corpo, porque o nosso corpo cria um programa biológico de sobrevivência, tanto a nível físico, quanto psíquico e comportamental. Então, nós sim temos bloqueios que impedem nós de fazer muitas coisas. E é com muita gratidão que muitas vezes a gente tem que pensar que temos esses bloqueios, porque nós aprendemos assim e os nossos anteriores também aprenderam de alguma forma. Mas a gente tem que entender que toda crença possui uma origem e nós podemos olhar para essa origem, honrar ela, agradecer porque ela criou sim movimentos de sobrevivência, mas que neste momento da nossa vida podemos pensar se ainda fazem parte, se ainda é possível continuar com isso, ou se em honra àqueles que não tiveram essa oportunidade que você está tendo, mudar a nossa maneira de ver as coisas e ser mais pleno na vida. Ok? Essa foi a primeira aula do workshop Desbloqueie Sua Saúde para a Vida e aguardo você em um novo momento. Qualquer dúvida, estamos aqui, deixe seu comentário ou entre no Instagram, @ElsonGaia ou @Fisiogaia e nós podemos trocar mais ideias. E se você ainda quiser, eu atendo você de maneira online, ok? Ou no presencial. Um abraço e até a próxima aula.